Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre mais um livro de Raquel de Queiroz, Caminho das Pedras. É um livro que me provocou sensações confitantes, as mais variadas sensações. Gostei por um lado, não gostei do outro, senti raiva, tentei me apegar a um personagem ou outro, mas ao mesmo tempo não, ao mesmo tempo assim, o personagem resolveu esse caminho, então, enfim, né? Você não consegue se apegar aos personagens, nem mesmo aos ideais dos personagens. Aí eu não consegui mesmo imaginar a obra, porque assim, a premissa é horrível e eu não consegui, né, me apegar a isso, a entender como esses personagens acreditam nisso, como esses personagens lutam por isso, e assim, né, eu não comprei. E por isso talvez eu não consegui me apegar aos personagens por causa disso. Mas, enfim, é uma obra interessante, não deixa de ser uma obra interessante. Isso porque eu já tinha lido o Memorial de Maria Moura, e assim, eu amei, achei brilhante, né, a forma como ela conduz a narrativa, a história é legal, a narrativa é envolvente, os personagens são bem desenvolvidos, bem escritos, você se apega a cada um deles. Eu gostei da forma que ela escreve, né, o que ela escreveu, o Memorial de Maria Moura, e foi pra mim uma experiência maravilhosa. Eu falei, vou ler outros livros. Mas essa aqui, a experiência não foi o que eu esperava, não foi uma experiência tão boa, como eu falei, talvez por causa da premissa. E por conta disso, eu não consegui me apegar aos personagens, muito menos à história, né? Enfim, porque trata-se ali do começo do movimento comunista. Então nós vamos ter ali a criação de um grupo militante comunista em Fortaleza, isso em 1930, na era do ódio, né? Na era ali da ditadura militar, essa coisa toda, opressão, enfim. Fato é, direto à história, né? Porque esse é um livro extremamente político. E eu não quero aqui fazer juízo de valores, mas já fazendo, porque eu tenho a minha opinião muito forte, formada a respeito, mas eu não quero aqui ficar falando. Só que é um livro muito político. E em dados momentos se torna chato, porque você tá vendo ali os personagens, sabe, fazendo coisas que você não concorda, que você não gosta, e você tá vendo que eles estão indo ali pelo caminho errado, e você sabe que vai dar ruim em algum momento, mas enfim. Então, tudo começa quando Roberto, que é um homem que veio do Rio de Janeiro, com essa intenção de fundar esse grupo militante, extremista, comunista, não é? Ali em Fortaleza, pregando ali a palavra de Karl Marx, e fazendo discípulos, ensinando o que é o comunismo, essa coisa toda, e fazendo discípulos para que esses mesmos saiam por aí, pregando também a palavra, para que esse grupo cresça e se fortaleça cada vez mais, e enfim, um dia cheguem ao poder e essa coisa toda, né? É aquela história de sempre, né? Abaixo os patrões, são opressores, e essa coisa toda, injustiça social e tal. Não estou falando que não exista injustiças sociais, não estou falando que as coisas são fáceis, não estou falando que é o ideal, mas eles se juntam para isso, né? Eles começam essa coisa toda e dá raiva quando você vê essas reuniões, é assim, um absurdo, né? E é bem isso mesmo, é o cara incentivando o povo, sabe? Colocando minhoca na cabeça do povo, o poder pertence ao povo, vamos tomar o poder e não sei o quê, a opressão da classe, né? Dos trabalhadores, o proletariado. Então tem aquela ideia do nós contra eles, né? Não, porque, enfim, são os opressores. E nós somos a classe trabalhadora, somos os sofredores. Então tem todos esses jargões e, sabe, ai, cansa você ouvir um monte de baboseira. Ai, mas não sei o que, somos oprimidos. Companheiros e companheiras. Gente, dá raiva. Mas enfim. Então o começo do livro é esse. É o Roberto chegando, se adaptando ali, Fortaleza, e
né, espalhando aí essa palavra do Marx, trabalhando, falando com as pessoas. No primeiro momento ele não é tão bem recebido. Por quê? Porque ele veio do Rio, é um homem branco, o cara é estudado, o cara é um opressor, o que ele tá fazendo aqui, né, digamos assim. Mas aí ele começa a falar, começa a ensinar o povo, começa a fazer essas reuniões aí, e pegando o comunismo, beleza. E uma dessas pessoas que se chega é uma mulher chamada Noemi. Noemi é uma mulher casada, ela tem um filhinho chamado Guri, e né, ela vive uma vida normal. Ela tem um marido, um pai, né, um pai de família, um marido que a ama, um marido, né, normal. Ela tem uma vida tranquila, feliz, livre, porque ela, além de tudo, ela também tem um empreguinho dela ali. Não vou dar muito spoiler, não vou falar muito aí da história, mas enfim. E, né, essa Noemi vai entrar assim, né, de cara, vai mergulhar de cabeça aí no comunismo, vai virar a cabeça dela, né, vai virar a religião dela, e ela assim, nossa, ela vai ficar encantada com tanta novidade, com tantas coisas. Nossa, você abriu minha mente, nós estamos sendo enganados, nós estamos sendo explorados, e aquela coisa toda. E ela se encanta com aquele ideal. Nossa, mas que mundo perfeito, é o comunismo, é tudo, tudo é de todos, e é uma coisa perfeita, uma coisa maravilhosa, e vamos lutar por isso, porque vale muito a pena, vai dar muito certo isso aí, hein? Bora lá, vamos lutar por isso. E ela acredita nisso, ela cai de cabeça nisso, tá? E o marido dela, tanto é que ela vai começar a dar muito valor para isso. Vai a essas reuniões cada vez mais e mais. Ela quer não só estar nas reuniões e aprender, ela quer ser militante, ela quer estar lá, ela quer distribuir panfleto, ela quer pregar a palavra do Marx. Pois bem, o que vai acontecer? O marido dela vai começar a achar isso meio estranho. Ele não vai impedir, né? Mas ele vai jogar a real com ela. Mulher, ó, eu tô vendo que você tá se afundando nisso aí demais, tá se metendo demais nisso aí, sabe, nada contra você, sabe, ler, aprender, quer conhecer, né, outras formas de pensamento, se você quer conhecer, beleza, tanto é que ele não impede, vai conhecer, pode conhecer, mas você tá levando isso a sério demais, e vai por mim. Aí ele joga real com ela. Olha, eu já passei por isso, eu estudei isso, eu já fui, né, comunista, né, enfim, eu já passei por isso e não presta, pra mim não deu certo, não rola. E mulher, sai dessa enquanto tempo, né, e mais, percebe que você tá me deixando de lado, você tá deixando a casa de lado, você tá deixando seu filho de lado, né? O seu lugar é aqui. Qual que é o seu papel de mulher? Seu papel é aqui, do meu lado, do lado do seu filho, trabalhando. Não que ele está querendo dizer, mulher, só, né, o lugar de mulher é em casa, mulher não pode fazer nada a não ser cuidar de casa. Não, o que ele estava querendo dizer é o papel dela, né? O seu papel é aqui. Tanto é que ela tinha a vidinha dela, ela trabalhava, ela fazia o que ela queria, ela tinha total liberdade, ela trabalhava, e além disso, né, cuidava do marido, cuidava do filho. Mas agora ela tava se envolvendo com essas coisas aí que, meu, tipo, isso não é pra você, mulher, esquece, pra quê, né? Deixa isso pra lá. E ela, não. Aí que ela vai ficar com muita raiva do próprio marido, porque ela vai achar que ele é um banana. Como pode? Ele, sendo conhecedor da palavra de Karl Marx, como pode, ele conhecendo, ele tendo estudado, ele sabe o que é o comunismo, por que é que ele não luta por isso? Ele é um banana, por que que ele não luta, por que ele não vai à frente, por que que ele não tá lá comigo, não é? E aquela coisa toda, não, eu não vou deixar de ir. Ela continua, ele não impede, como eu falei, né? Ele é um marido muito tranquilo, de boa, ele é um homem bom, é um homem honrado, trabalhador, é na dele, é um cara que tá na dele. Mas ele vê que a mulher está se afastando, está indo por um caminho que aquilo está virando a cabeça dela de verdade. E, enfim, olha, mas aí começa a parte triste da história. Olha o que o comunismo faz com a cabeça da pessoa, né? Tanto ela vai sentir essa mágoa do próprio marido, que acha que ele devia estar lutando do lado dela, que ele não tem nenhum ideal, que ele não quer nada com a vida, essa coisa toda. Ela vai começar a ver esse marido dela como um fraco, e vai começar a ver o Roberto com outros olhos. Ele é um herói,
ele é um homem virtuoso, ele é corajoso, ele luta por aquilo que ele acha que é certo, e ele tá certo. Então, ai, ela se encanta, vai se encantando cada vez mais pelo Roberto, e aí que ela vai se enfiar cada vez mais no comunismo, querendo, sei lá, militar, querendo distribuir panfleto pra lá e pra cá, essa coisa toda, e vai se encantando com o Roberto, e se desencantando cada vez mais com o marido. E vai chegar um ponto que ela vai dar em cima do Roberto, o Roberto vai dar moral pra ela, eles vão começar um relacionamento, gente. Ela vai trair o marido, e eles vão levar esse relacionamento aí por um bom tempo. E o Roberto vai infernizar a vida da Noemi. Não, mas você largue o seu marido, você não me disse que me ama, você me ama tanto assim, largue o seu marido para ficar comigo, essa coisa toda. Só que ela demorou um pouco para isso, né? Ela foi levando em banho-maria, foi traindo, mas ela não queria falar, né, ainda diretamente com o marido dela, porque afinal de contas, o cara era bom. E afinal de contas também, ela tinha um filho pequeno para criar, um cara que, né, um filho que precisava crescer com a figura de um pai, né? E ele tinha um pai, tem a figura do pai, que ela, né, será que ela ia estragar tudo isso? Mas fato é que ele pesa tanto na cabeça da Noemi que ela vai falar com o marido e ela diz: eu quero divórcio, eu quero ir embora, você não me agrada mais, enfim, você é um banana, você não faz o que você deveria fazer, você devia ser um homem de verdade. Enfim, ela vai embora, né? Ela manda o cara embora. Só que o marido dela, de boa, nisso ele já sabia, tá? Ele já imaginava, não, eu já sabia que isso ia acontecer, mais cedo ou mais tarde você ia me deixar, bem como ele sabia que ela estava tendo um caso com o Roberto, ele sabia, né? Ele não era besta. Tá bom, pode ir, né? Demorou até, tava esperando a hora que você ia, né, ir embora. Eu não queria que partisse de mim, eu tava só esperando, eu sabia que isso ia acontecer. Pois bem, então tá, você quer o divórcio? Ótimo, eu vou voltar pro Rio de Janeiro, porque nada mais me prende aqui nesse lugarzinho, nesse fim de mundo. Eu tava aqui por você, pra dividir a vida com você, abrir mão de muita coisa por você, e hoje eu estou aqui, mas quer saber? Eu vou voltar para o Rio de Janeiro, vou embora e levo meu filho. Ele jogou essa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. E aí ela se desespera, ela chora, ela vai buscar conselho com o Roberto, mas e agora, ele vai levar meu filho. Enfim, fato é, ela chega em casa, né, no dia seguinte, o cara não tá mais lá, né, o marido dela foi embora realmente, mas não levou o moleque. Ele simplesmente foi embora, deixou, né. Acho que ele só jogou essa pra ela cair em si, né. Enfim, mas o moleque ficou. Então, olha só que interessante, aí, a partir do momento em que o marido dela a deixa e ela fica com o menino, ela perde o emprego, porque ela perdeu meio que a moral. O pessoal já estava ligado no que ela estava fazendo, que ela era comunista, e que o marido dela foi embora, talvez por conta dessa discrepância, por conta dessa desavença política, e principalmente o pessoal já estava ligado que ela estava, né, ela foi direto ali correndo para os braços do cara lá, do Roberto, porque quando ela perdeu o emprego, ela foi logo morar na casa dele, tá, com o moleque. Então assim, ela meio que ficou desmoralizada, as pessoas olhavam pra ela meio torto, tanto que ela perdeu o emprego por causa disso, tá? Agora, vai vendo. Uma mulher que era mãe de família, que tinha liberdade para trabalhar, hoje ela tá dependendo totalmente do Roberto, que nem é essa coisa toda, que nem tem esse dinheiro todo também, tá? Uma situação bem mais difícil. Hoje ela tá totalmente dependente dele, não tem liberdade, e não é essa mulher toda empoderada, que ela achou que ia ser, fazer, ia acontecer, eu tô livre e tal, eu mando, eu faço, eu aconteço. Porque foi o que ela disse pro marido dela, né? Eu faço o que eu quiser, eu vou para onde eu quiser, eu aprendo o que eu quiser, enfim, sou liberta, né? Eu sou livre, enfim, eu sou empoderada, essa coisa toda. Não sou mulher para ficar aqui em casa cuidando de macho. Pois bem, mas nada mudou, porque até piorou a situação dela, porque mesmo lá, né, nesse meio político dela, ela também não tinha essa liberdade toda, ela não podia fazer as coisas que ela queria. As missões
eram dadas mais para os homens, e ela ficava ali, né, na dela, só querendo trabalhar, querendo fazer, querendo panfletar, e as pessoas não deixavam. Até que um dia teve uma missão, e então ela, né, foi, né, ela foi porque ela queria ir, só que, olha só, o Roberto, meio que não acreditando nela, no potencial dela, pelo fato dela ser mulher, para fiscalizar, talvez para que nada aconteça com ela, ele foi junto nessa missão aí, né? E numa dessas, né, os dois foram pegos e presos. Ele continuou na prisão, ela foi solta logo depois, voltou para casa, ficou com um moleque. Nisso ela já estava grávida do Roberto, mas olha que triste, olha que melancólico. E aí a história termina exatamente assim, né? Ela lamentando, por que você não me deixou fazer a coisa sozinha? Porque você teve que ir comigo. Obviamente, né, o Roberto foi preso e obviamente também, né, sumiram com ele. Acho que ele foi morto, essa coisa toda. Mas olha só, por que você teve que ir comigo e agora eu tô sozinha e com essa criança para cuidar? Eu esqueci de falar que nesse meio tempo, depois que ela vai morar com o Roberto, o guri morre, o menino morre. E esse é um baque enorme para Noemi, é claro. Né? E a gente nem sabe qual foi a reação do pai. A gente não sabe nem se ele ficou sabendo, né, que o menino morreu. Mas enfim, o menino morre e, né, ela se pega assim, sozinha. Hoje ela tá uma mulher, ela termina uma mulher sozinha, não tem o marido, mas não tem o Roberto, não tem o guri, e tá com um moleque aí na barriga e sem perspectiva de emprego, sem perspectiva de como vai ser a vida dela daqui pra frente. E o que vai ser dela? O que vai ser desse menino? Quem vai ampará-la? Uma mãe solteira, né? Enfim, com uma criança, com bagagem. Como é que ela vai, sei lá, arrumar talvez um outro marido? É muito mais difícil, tudo vai ser muito mais difícil para ela. Marido, emprego, essa coisa toda. Então, gente, eu achei muito melancólico. E assim, olha, né, o câncer que ela colocou na família dela. Olha que praga que é. Sério, né, é uma praga mesmo esse comunismo. Trouxe desavença na família dela, trouxe divisão na família dela. Ela largou o marido, né, praticou atos ali imorais, porque a partir do momento em que ela, aquilo não agradava mais, ela cresceu o olho, os olhos dela brilhavam para outras coisas, outros ideais, tanto que ela se apaixonou ali pelo Roberto, né, e adulterou, porque eu sou livre para fazer o que eu quiser, eu posso, se eu quiser, sair com outro cara, até quando eu quiser, né, eu posso sair com o Roberto, posso, né, enfim, eu sou livre, meu corpo é livre, liberdade de expressão, liberdade sexual, enfim, eu sou livre, empoderada, né, e para ela aquilo era empoderamento, ela se sentia, olha que beleza, eu tô com um cara, eu tenho um marido, mas olha, eu tô aqui com o Roberto, que é o tal, né, enfim, essa coisa toda. E no final ela termina sem nada, e enfim, deixou essa coisa dominá-la, né, essa doença, porque na minha opinião é doença, né, entrou na cabeça dela e, cara, destruiu. Eu não quero fazer juízo de valores, né, mas o comunismo, nós sabemos que foi responsável pela morte de milhares e milhares de pessoas, de ditadores aí sanguinários e, enfim. Por isso que pra mim foi tão desagradável, foi incômodo essa leitura, foi chato, porque você pensa quanta besteira, quanta besteira, quanta pregação, quanta ideologia. Mas a intenção do livro foi realmente essa, foi ser um livro altamente político. E eu acho que ela atingiu o seu objetivo. Tudo bem, fica aqui então a história, pelo menos a história, mas não sei se era isso que ela queria mostrar, mas pra mim o que ficou foi isso, tá? O quanto a mulher, o quanto a Noemi, tadinha, se deixou destruir, se deixou corromper, se deixou essa coisa entrar, crescer, destruir a vida dela, né? E pra minha opinião foi isso, né? Então, fica aqui a dica, se você tiver alguma outra leitura a respeito disso, por que a Raquel terminou o livro dessa forma, né? Se você tiver aí uma outra
uma outra visão, uma outra leitura, eu gostaria também de saber. Mas o que ficou pra mim foi isso, né? Não foi no final lá muito feliz. Então fica aí a dica, espero que você tenha gostado e até a próxima.